Fala galera, estamos aqui, mais um episódio Aproximando Ideias para falar de tendência e inovação. E hoje vamos falar de comunicação e marketing. Trouxe duas especialistas, Bia Botese, Simô, Opa! da Meta. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Marina. Que honra estar aqui, gente. Muito feliz. Deu certo. Deu certo, graças a Deus. Vai rolar. E hoje é a primeira vez que vamos fazer em 3. E Marina Dainese, diretora de marca da Vivo, nossa prata da casa. Seja bem-vinda, Prazer Marina. estar aqui com vocês. Bora lá? Meninas, primeira vez que a gente vai fazer um trio aqui, então vamos tentar se organizar. E vamos bater um papo bem legal. A gente falou muito de 5G nessa primeira temporada, falamos de tecnologia, impacto no agro, impacto na saúde, na vida das pessoas. Quando a gente fala de 5G, a gente fala muito de equipamento, conexão, as empresas conectadas, as pessoas conectadas. Para comunicação, por marketing, tem alguma mudança no dia a dia de como a gente pensa em mídia, como a gente conversa com as pessoas através desses dispositivos ou do uso da tecnologia do 5G? Como é que impacta isso na vida das pessoas e da empresa? E Marina sabe melhor do que eu, né? Mas do meu lado eu diria que com certeza, né? Acho que além de ser um prazer estar aqui, as marcas do Grupo Meta, né? São elas Facebook, WhatsApp, Instagram. A gente trabalha muito em conjunto com a Vivo, a gente faz bastante projetos em comum, né? Então, todas essas tecnologias, elas vão em paralelo aí, né? A gente vem debatendo bastante para que seja sempre benéfico, não só para os brasileiros, mas para que ambas empresas de tecnologia e comunicação extraiam o melhor disso. E do nosso lado, eu te diria que com certeza absoluta, acho que o 5G é só mais uma evolução do que a gente já viu, de 3G, 4G, 5G, mas é uma boa evolução, é um passo para frente. E o marketing como alavanca de negócio tem que se beneficiar disso, né? Então, dentro de uma meta, por exemplo, né, com grandes players de social media e de mensageria que conectam tanto as pessoas hoje, o 5G vai ser está sendo já, né? Extremamente benéfico pra gente e por alguns motivos. Acho que o principal é pelo que ele está trazendo, né? Pelo tanto que ele está alavancando pela questão dos negócios, já da forma como as pessoas vão se conectar. Agora ainda mais veloz, agora ainda mais ágil, agora ainda mais, né, fluida. E consequência disso são os formatos que continuam sendo acelerados. Então, por exemplo, a gente vê que hoje uma grande tendência nas mídias sociais são os vídeos curtos. Então, hoje, cada vez mais as pessoas estão consumindo vídeos curtos e aonde elas puderem. Elas precisam de tecnologia para isso. O que é o vídeo curto para você? Os 15 segundos? 30... Hoje você não tem o vídeo curto começou com 15, né? Porque ele foi muito em cima, né, de players como o Instagram, como o TikTok, os Shorts do YouTube, que trouxeram muito, né, esse formato de vídeo curto. O consumidor pedindo cada vez mais. A gente foi, né, vendo essa evolução também do que o consumidor ia pedindo. O próprio Instagram foi um grande player que você consegue ver essa evolução quando as coisas eram muito mais estáticas e depois passam a ser, né, movimentadas com vídeos curtos, depois IGTV, stories, enfim, você vê toda essa evolução. E eu acho que o 5G vem muito para acelerar tudo isso, né? Então vem ao encontro aí no momento em que o consumidor também está pedindo muito mais agilidade na forma de visualizar as coisas, de consumir conteúdo, de trocar informação, de ler notícias, né, de criar o seu próprio conteúdo. A gente vê muita gente fazendo negócio na internet hoje, muito mais do que antes, né? E players como o próprio Instagram sendo aí a casa de grandes pessoas que estão monetizando em cima disso. E com certeza o 5G acho que vai ser uma alavanca fundamental para que esse negócio continue explodindo aí, né? E fazendo cada vez mais as pessoas terem mais e mais acesso. E você, Manu, concorda aí? É um mundo novo, né? Concordo totalmente. Acho que tem, assim, que a gente vê o brasileiro, ele é nativo digital, né? Então, a gente vê as pessoas cada vez mais conectadas. O Brasil é um país dos maiores usuários de redes sociais e que adota as novas tecnologias de uma maneira muito rápida. A gente fala até de uma questão de uma tecnologia que ela é afetiva para o brasileiro. A gente muda a voz do Waze, né? A gente se conecta com os nossos amigos através das redes de uma forma muito intensa, né? O Brasil tem um número absurdo de creators, né? A gente tem falado muito sobre a questão da creators economy. Então, quando a gente pensa do mundo até. Exatamente. Quando a gente pensa nas marcas, acho que do ponto de vista do consumidor final,
como é que as marcas entram nessas conversas dentro de contextos que façam sentido para as pessoas, e também do lado de vista do microempreendedor, do empreendedor, como é que ele faz o melhor desse mundo para os seus negócios. Então, o que a gente está vendo é um ecossistema muito borbulhante, onde não existe mais você olhar para as redes sociais, por exemplo, para os canais digitais, apenas como um canal. Né? Na verdade, é um grande ecossistema de conversações, onde a marca precisa saber em que conversa ela entra, como, em que formatos, né? Pensando nessa adaptação que tem que existir, obviamente, das linguagens e dos contextos de cada um dos formatos. Então, acho que é muito interessante o que a gente vê também, né? Acabei de voltar da XSW e mais do que 5G, já, assim, o que a gente fala lá é muito essa questão do marketing de experiência, né? Vai ser cada vez menos um canal, um device e muito mais um ambiente de experiência digital. E aí acho que tem muito papel da marca também, que experiência, que narrativa ela vai gerar nesses novos ambientes digitais que vão surgir. E nesses novos ambientes digitais, você tem alguma coisa que você viu lá e a gente pode trazer de primeira mão para cá? Eu achei tão interessante, porque assim, ao mesmo tempo que a gente fala sobre a questão do metaverso, a questão das identidades no metaverso, como vai ser super interessante tudo isso que a gente vem estudando muito, ao mesmo tempo tinha uma palestra que foi super celebrada lá da Disney, né? Sobre felicidade, magia, experiência de uma forma quase matemática, né? Como é que usa storytelling, criatividade e inovação de uma forma consistente. Então, isso me pegou muito, porque assim, não é só você usar a tecnologia pela tecnologia, não é simplesmente você jogar, né, e sair fazendo coisas, testando. É obviamente que até nós, como profissionais de marketing, e qualquer um que está empreendendo e inovando, tem que dominar muito rapidamente essas tecnologias, mas acho que uma questão central agora é: qual é a narrativa que eu vou contar? Como é que eu crio uma consistência e uma coerência da minha proposta de valor, seja como um creator, né, a quem eu atendo, o que é relevante, quem eu tô ajudando, o que eu tô tentando construir, né? Qual a minha audiência, como é que eu me conecto com essa audiência. E o mesmo vale para as marcas, né? Como é que a gente se posiciona e interage de uma forma relevante, agora de forma super fluida, né? Total. Então, acho que é isso. Eu tava na SXSW também há alguns anos atrás e me chamou muito a atenção. E daí, cada ano é uma palavra-chave, né? Exato. Ano passado foi metaverso, enfim. Esse ano acho que eu não tava lá. Inteligência artificial, realidade aumentada, né? Ano passado teve muito de blockchain, Web.3 também. E daí você vê que, de fato, óbvio, né? Ele tá ali falando sobre tendências e os temas vão acompanhando tudo isso. Mas você trouxe um ponto muito interessante que foi exatamente o que me chamou a atenção, que a beleza, né, desses lugares, seja em Austin, seja aqui com milhões de eventos que acontecem no Brasil também, Rio 2C, enfim, tem muita coisa legal que tá fomentando essa parte de tendência. Você vê que a beleza é a complementariedade de empresas como Disney, né, Coca-Cola, Vivos, acho que a Vivo é um bom caso dos dois lados, mas que estão fazendo o Brilliant Basics, né, o status quo, fazendo essa parte consistente que você trouxe, que continua sendo muito relevante, e também outras, né, falas e pessoas também trazendo a parte de tendência, inovação, o que vai ser o próximo, o que vem por aí, mas não é que é ou uma coisa ou a outra, e sim as coisas exatamente, porque grandes empresas como Vivo, citei a Coca-Cola aqui também, né, que são empresas que estão há anos aí, que tocam a vida de milhares de pessoas, elas têm que inovar, olhar para frente para fazer algo diferente, mas fazer bem feito o seu básico, o serviço que você está entregando, ou o produto que você está entregando, né, e ter uma boa narrativa de marketing para contar essa história, é o crucial, é o mais importante aqui. Então, acho que isso é muito legal do XSW, porque você não vai lá só, meu Deus, quanta coisa que eu não entendi nada. Você sai de uma palestra da Disney falando, ok, tem gente fazendo bom, direitinho. Tem um case legal, deixa eu fazer. Tem uma cartilha muito boa. Até porque acho que as coisas muito interessantes, porque um ano passado, né, totalmente dominado pelo metaverso, blockchain, NFT, e esse ano a conversa ela realmente foi dominada pela inteligência artificial. Óbvio que vem tudo isso em camadas, né? O que significa é que esses tempos das tecnologias novas, eles vão se somando. Eles não acabam, não é que não se fala mais nisso. É que vem se somando novas coisas e elas também vêm convergindo. Então, é super importante entender tudo isso, mas também com olhar para as pessoas, porque só faz sentido quando, de fato, a gente estiver trazendo algo que seja útil, que seja
que facilite, né, a jornada do cliente, que traga uma experiência melhor, que simplifique a vida dele, que otimize o tempo dele ou dela de alguma forma. Então, no final, também, a conversa sempre converge para isso. A gente continua colocando o nosso consumidor, o nosso cliente no centro da conversa, olhando como é que a gente usa a tecnologia para facilitar a vida dele. Acho que esse é um bom ponto, né? Porque a gente pegou a evolução da comunicação. Eu lembro que na época era muito produto e benefício e varejão, né? Call to action. Vocês concordam que a comunicação mudou e passou muito mais para ser por pessoa? Como é que ou a tecnologia ou o produto impacta na vida daquela pessoa? Ou por que ela é mais emoção, mais sentimento e mais razão do que simplesmente um produto, uma tecnologia? Tu acha que essa parte de comunicação, independente das plataformas, do que a gente vai usar, se é NFT, Web3 ou realidade aumentada, a essência tá ali ainda de realmente o porquê que eu tô comunicando, por que é minha marca para aquela pessoa e por que tem que contratar o meu produto? Acho que... Ou é uma questão do Brasil? Porque... Não, eu te complementaria até, porque na verdade o meu ponto de vista aqui eu acho que não deixou de ser, né? Essa humanização da forma de comunicar, ela sempre foi muito necessária. Porque no final você está vendendo, fazendo, entregando algo, né? Seja um serviço, um produto ou o que for, para alguém. Então, você entender, né, qual é a atenção por trás daquela pessoa, ou daquela marca, ou daquele produto para tentar, né, seja uma marca que é o exemplo que a gente está dando, tentar solucionar isso, né, ou trazer, ou pensar na frente. Então, o meu sentimento, né, tô há alguns anos aí na área de marketing, já passei, né, por empresas como Nike, Red Bull, Coca-Cola, tô agora na Meta há 4 anos, e são sempre dentro da área de marketing, mas formas de fazer marketing completamente diferentes, mas eu vejo que esse fio condutor, ele é sempre o mesmo, né? O que está acontecendo muito agora é você entender que existem pesos e medidas diferentes. Então, já indo para o final, eu vejo agora na Meta, né? A gente tem muito mais conversas, muito menos conversas de construção de marca, né? Aquelas marcas que vão ser eternas e tal, e muito mais conversas de growth. Como que eu vou fazer o meu marketing para gerar mais transações, aquisições, downloads, qual for a métrica por trás? Não deixa de ter um humano, uma pessoa ali, que é essa pessoa que eu quero que baixe mais o WhatsApp, lógico. Por exemplo, o que for, né? Mas a forma como a gente vai falar com ele, ela vai vai evoluindo, vai se sensibilizando e mudando conforme também a necessidade da atenção desse consumidor e também da empresa. Porque eu acho que é muito, muito correto, né? O que a Má falou do consumidor no centro. Porém, todavia, de fato, também tem um negócio no centro. Você não tá ali, eu não tô ali só pra te agradar, tô aqui pra vender também, né? Então, Vivos, né, e Metas que tem concorrentes grandes hoje no mercado, não dá pra gente, então tá, eu vim aqui só pra agradar o meu consumidor, tudo bem, eu quero te agradar, mas ok, tá aqui meu produto tá aqui meu serviço, tá aqui minha oferta, e eu olhando pra quanto que esse negócio tá gerando. Então, acho que a conversa de business tá muito mais forte nesses últimos tempos. Eu concordo também. E eu acho que o produto, o serviço, ele entra como uma ferramenta. Acho que isso que você trouxe um pouco da ideia de você comunicar o propósito, porque a gente vive num ambiente ultra competitivo, com milhões de opções para cada coisa que a gente vai comprar ou acessar. E você se destaca ali. Né? E para você se destacar, acho que até tem uma frase que diz, vi recentemente, que a experiência ela é que há de mais novo na vantagem competitiva. Então, quando a gente fala experiência, não é uma coisa etérea, né? É de fato você embalar aquele produto, aquele serviço com uma premissa, com um propósito, com um valor em comum com as pessoas. Para isso você precisa ter o pulso no que está acontecendo na sociedade. Quais são as tensões sociais? O que as pessoas estão procurando? Né? Que sentimento elas estão tendo? E aí não é à toa que vem temas como saúde mental, por exemplo, né? Inteligência artificial vai substituir o nosso trabalho? Todo mundo está perguntando isso. Exato. E acho que quando a gente olha de um jeito mais profundo, a gente pensa o seguinte: tecnologia está lá, inteligência artificial pode automatizar muitos processos e pode melhorar as experiências e vai ser um driver importantíssimo na relação com o cliente e na oferta de produtos e serviços. Agora, o que a gente vai fazer com aquilo? Como é que a gente libera o nosso tempo também enquanto marqueteiros, né? Enquanto pessoas de negócio, para pensar em como a gente melhora essa experiência, como a gente melhora o produto, como a gente inova a partir das novas necessidades que as pessoas estão trazendo. Acho que o nosso olhar tem que estar aí, assim, no pulso da sociedade. E como a Bia falou, acho que a questão da conversão, ela tá diretamente ligada ao engajamento. Não o engajamento dos likes, das curtidas, né? A, de fato, você capturar a atenção
na era da atenção totalmente dispersa, né? As pessoas estão cansadas. É muita informação. Muita informação, um overflow realmente de informação. Então, capturar a atenção e mais, capturar o engajamento dessa pessoa. E quando eu falo pessoa, é o ecossistema. E converter isso numa relação, né? Pensando no lifetime, isso é ouro. E mais, não olhar só para quando a gente fala pessoas, não é só o cliente, né? Colaborador, como é que você usa os seus colaboradores, Total. Os seus parceiros, a sua cadeia de valor, a sua comunidade. Tudo isso comunica, engaja e converte. Então, esse olhar mais expandido que... Né, o papel do marketing hoje, ele passa por isso. É a evolução da cadeia, né? Eu lembro que você passou muito por isso também, né? De, enfim, talks, conversas que a gente tinha que... e o marketing agora deixou de ser offline para ser online. Deixou de ser aquilo para ser aquilo. E, pô, quanto a gente que tá um tempo já no mercado já fez rádio, TV, jornal, papel de pão, fotolito, prova de prelo, tipo de coisas assim, né? Que você vai vendo e de repente você para e fala... Caraca, cara, nessa cadeia onde tem, né, uma comunicação no meio, no centro de tudo isso, qualquer coisa que estiver ao redor dela, acho que o ponto que você trouxe dos funcionários, né, de alguém que está dentro da empresa, é um canal. É uma forma de levar a mensagem, ou é uma forma de endossar uma mensagem que você está colocando na rua, é uma forma de você chegar de uma forma mais personalizada e autêntica para alguém quando você está vendendo algo. Então, acho que concordo totalmente com o que a Marina colocou, que hoje não tem mais o marketing, eu faço uma... Lembra, as agências offline e agências digitais, até a estrutura do mercado de publicidade e comunicação, ele era muito organizado para... Exatamente, para atender formas de trabalho completamente divergentes. E agora tudo uma coisa complementar e sinérgica a outra. Isso é um negócio bem legal, que é vou fazer a provocação aqui, o uso da inteligência artificial, ferramentas que a gente tem dentro de casa, mas para entregar uma campanha, uma oferta, uma comunicação personalizada. Total. E eu passei muito tempo no B2C, a Marina acompanhou, e eu tô há 5 anos do B2B. É outro mundo. É outro mundo, né? E a Marina me ajuda nesse trabalho lá dentro da Vivo. Aí eu queria ouvir de vocês, só para não dar um spoiler, para quem tá ouvindo também vendo, qual a diferença de uma comunicação pro B2B e pro B2C? E se você entende que dá para fazer uma comunicação personalizada também para o B2B. Quando eu falo B2B, tô falando desde do MEI, a pessoa que tá abrindo a sua empresa, até as grandes contas. Então, como é que você amarra uma estratégia de comunicação para o B2B versus o B2B? E que momento que, de repente, tem uma sinergia, né? Porque de trás das empresas tem as pessoas. Total. Que são impactadas pelos outros canais. Então, sua marca também tá ali. E é muito caso a caso, né? O B2B e o B2C dentro da Meta é completamente diferente do B2B e do B2C dentro de uma Vivo ou de uma própria Coca-Cola que eu trouxe como exemplo. Mas é curioso isso. E é uma coisa tão... simples no final, né? Porque o B2B, na verdade, você tá falando com CNPJs e o B2B você tá falando com CPFs. E esses CPFs também podem ser CNPJs. Esse é o ponto. Então aqui entra esse é o ponto. Opa, calma aí, né? Foi o primeiro choque que eu senti. Eu falei, cara, não é PJ. É um pouco do que a gente sofre lá na Meta. Sofre não é essa palavra. Mas é um pouco do que a gente vive muito, né? Lá na Meta. Que é, essa campanha que a gente vai fazer é pra creator. Eu falo, gente, mas todo mundo é um creator hoje. Você tem creator pequeno, médio, grande, gigante, mas o creator poderia ser, né, um B2B. Você tá falando com um negócio ali, com uma pessoa que tá monetizando, que ganha em cima da plataforma, mas ele também não deixa de ser um usuário e um consumidor final, né? Então é muito tênue. Mas enfim, pra te responder... Lá na Meta a gente tem hoje as duas áreas, então a gente tem o marketing para o business e o marketing para o consumidor. Então aqui não é só de venda, mas também de construção do marketing com olhares e estratégias complementares. As estratégias são iguais, mas feitas de forma diferente, porque sim, por mais que essa audiência possa vir a ser a mesma, a forma como a gente quer falar com eles tem que ser diferente. Então, no B2B, né, no marketing, a gente está falando com os nossos clientes. A Meta não deixa de ser um grande veículo e a gente ganha com propaganda, advertising, assim como outros players que também vendem mídia no mercado. Então,
A Marina é o nosso cliente. Eu, como CMO hoje, sou o cliente do B2B. São esses CMOs, pessoas que estão comprando mídia, que eu quero entender, né? Qual é o hábito da Vivo? Qual é o plano de estratégia da Marina? Como que eu vou chegar para ela e mostrar que a Meta tem as ferramentas ideal para que a Vivo, né, consiga ter uma expressão, um conhecimento e alavancar o seu negócio ainda melhor usando as ferramentas que a Meta tem hoje? Então, a Marina é o nosso cliente para B2B. E para B2C, eu tô falando com todos os brasileiros hoje, quando eu olho pra Meta, que tá praticamente na mão de todo mundo. Então, você tá falando com todos os usuários. Só que a Marina também faz parte desse bolo, né? Então, volta de novo naquilo que a gente tava falando. Então, acho que é muito a inteligência. Aqui é muito mais segmentado e aqui é uma audiência muito maior. Aqui é uma audiência muito mais curada, né? Uma audiência muito mais sensível, que sabe a nossa linguagem, que você tem que ser muito didático, que tá muito mais antenada. E aqui você tem que falar de construção de marca, de lançamento de informação, de forma mais didática, de forma mais massiva, ampliar a sua mensagem. Então, as estratégias, a gente pode ter uma estratégia da companhia que seja em comum para as duas áreas, mas a forma de fazer, né, e a audiência é totalmente diferente. E aí, Marcos, você sente é interessante, porque são duas marcas que atendem milhões de pessoas, né, e que tem esses dois negócios que também são convergentes em algum momento. Eu acho que essa premissa é super verdadeira. São pessoas, quando a gente fala com pessoas, a gente vai apresentar a solução falando com pessoas, seja ela um B2C, né? Seja ela B2C ou B2B. Mas o que eu acho que é esse olhar do canal, do contexto, como é que você conta essas mesmas histórias, como é que você se conecta com creators, especialistas, no caso do B2B, nosso negócio aqui, que tem muita tecnologia. Né? Você vai ter um papo de IoT, você vai ter um papo, né, do que tem de mais novo Network, nas tecnologias. Exatamente. É uma conversa que ela tem mais profundidade. Muitas vezes ela vai acontecer em canais digitais, muitas vezes ela vai acontecer em um evento, né? Sim. Num roadshow, numa experiência, num papo muito mais aprofundado, num podcast, onde a gente fala sobre muitas coisas e chega até a falar sobre temas mais tecnológicos, como você trouxe aqui. Então, eu acho que como é que a gente usa essas ferramentas que estão na mesa e segmenta as audiências, não apenas com mídia, mas também com contextos, com conversas. E acho que tem muito papel dos especialistas aí. Quando a gente fala dos creators, curadores de conteúdo, claramente a gente tem do entretenimento ao negócio, à tecnologia, pessoas que são muito especialistas. Às vezes uma pessoa que é pequena em número de seguidores, ela tem um engajamento e uma autoridade em determinados temas que são cruciais para você alcançar. É o formador de opinião. Então, as marcas precisam estar endereçando. Quando é que eu pego um grande criador, né? Alguém grande que vai... influencer, grande influenciador, que ele vai ter um papel ali massivo, quase, de awareness, de cobertura. E quando é que eu formo ali um ecossistema para gerar conversas através de especialistas que têm um engajamento muito maior. Isso acho que é uma estratégia bastante importante. E a gente fala, né? Estamos aqui as duas, coitada. Eu já sabia, cara. Assim, na hora eu falei, vai juntar. Ainda eu abri desse jeito. Pode contar que a gente começou falando que é double trouble, né? Já. Nossa, duas já de uma sabia. vez só. Próprio tempo em casa. Eu vou terminar agora. Vai ser 3 horas. Exato. Sentou com a Vico e a Marina juntas, só que tricô aqui. Não, mas eu ia falar de influenciadores e micro-influenciadores, porque a gente fala muito de influenciadores e começou uma tendência de usar micro-influenciadores, justamente pelo que você falou. Acho que a gente usa pouco ainda, né? Ou é pouco divulgado, você acha? Acho que usam bem, as marcas estão usando bastante. Já é um grande canal. Já é um grande canal. Tem uma mudança assim... disruptiva aqui, até para olhar o todo, né? Porque entende-se que toda essa construção, né, de como a parte de criadores foi acontecendo, né? E o que é um influenciador, o que é um criador, qual é o papel dele, né, para ser influenciar algo. Bem, né? Exatamente. Então, tudo isso está acontecendo em tempo real, né? As mídias sociais e estes criadores entendendo. Não é você chegar hoje e falar, então tá, você é uma atriz de televisão. Já é uma coisa que acontece há anos, você vai chegar lá e ser uma boa atriz, um bom apresentador de podcast, que é uma coisa que já tá acontecendo. O criador, ele tá nascendo agora, é tudo muito novo. Então, ele tá aprendendo também em tempo real, conforme as coisas que vão sendo, as ferramentas que vão sendo dadas para eles trabalharem. Mas eu acho que as marcas têm surfado muito bem essa onda, essas ondas todas, né?
De olhar que tudo isso é sim uma cadeia e de entender que cada layer, né, que a gente falou agora, cada parte dessa pirâmide, pode ser o tamanho, o engajamento ou o tema que vai ser falado, ele vai ter uma relevância e uma estratégia para o teu plano de comunicação. Então hoje o que a gente vê muito as grandes marcas fazendo é entendendo que, ok, eu vou ter esses que a gente chama ali, né, os C+, né, os top da pirâmide, que estão amplificando a mensagem, que são as pessoas muito grandes e que o Brasil tem bastante, como alguém que vai, pum, o tiro de canhão. Um spam ali. Só que essa base da pirâmide, que é a menor, que são pessoas que, né, às vezes podem ter menos seguidores ou talvez um engajamento um pouco diferente, não significa que vai ter um engajamento menor. Ele tem um engajamento com mais afinidade. E isso é muito importante. Se eu tô querendo vender plano da Vivo X de entrada para classe social tal e quero falar, se você pegar essas X pessoas que falam exatamente com eles, talvez a sua transação que a gente estava falando antes, né, de você ser assertivo aqui, vender algo, possa vir a ser ainda mais forte quando você está falando com alguém, ouvindo de alguém o que você quer, de quem você confia, do que alguém que está só amplificando aquela mensagem para levar para bastante gente. Então era muito o que a gente conversava também quando você coloca uma inserção numa Globo, né, que fala com 210 milhões de pessoas. Era super importante. Ninguém vai deixar de fazer isso. Mas você fala com o Brasil inteiro. Em algum momento você fala, ok, agora eu quero falar com a Marina, da Inés, CPF tal, que mora em tal lugar, que foi em tal evento, porque eu quero que ela compre tal produto. Daí você vai entendendo que esse funil, né, cada vez mais é importante e o criador faz parte disso. Fala lá, Maria. A gente tem 3 horas de podcast hoje. Relaxa. Ai, minhas reuniões da tarde, meu Deus. Calma. Esse tema é muito interessante. Até a questão da relação com essa economia de criadores. Como é que você remunera, né? Se você traz para junto, você cria um grupo de influenciadores. Como é que você escolhe, por exemplo? Assim, acho que isso varia também de marca para marca, obviamente. E da estratégia. Mas pra quem tá vendo a gente... tem marcas que nascem apenas com essa estratégia, né? Obviamente alavancados ali. E o criador, ele é um embaixador da marca, ele é o próprio canal de venda da marca. Então, acho que para cada um... acho que no caso de uma marca grande, né? De uma marca consolidada que fala com milhões e milhões de brasileiros, tem também uma preocupação da gente ser inclusivo, né, de você falar com todo mundo, você ter um grupo de influenciadores que estejam alinhados ao seu propósito de marca, porque no final das contas eles também representam a sua marca. Quando eles falam em favor da sua marca, ou até mesmo quando eles vendem um produto da sua marca. Deixa esse maior cuidado. Então, é um cuidado importante. Muito. Acho que não dá pra ficar assim... deixando a deriva, sabe? Tem que ter realmente ciência e metodologia para poder usar. E tem uma economia grande hoje por trás de players, né? De suporte mesmo, que estão nos ajudando a fazer melhor essas curadoria. Escolhas. Então tem agências hoje, você pega BR Mídias, Minds, agências menores, que hoje te ajudam. Você passa um briefing, então quero fazer o lançamento tal, falar com tal pessoa. E esse desenho, essa curadoria de criadores, ela já é desenhada em cima de uma necessidade de negócio, de uma estratégia que você tenha para uma determinada campanha. E além, eles têm muita empresa já nos ajudando a fazer exatamente o que você falou, que é entender, ok, é o que a gente chama de background check, que é olhar o passado. Sim. Né? Porque essa pessoa, há 10 anos, poderia estar ali fazendo uma mega besteira que não faz o menor sentido para a Vivo hoje se associar a ela. Então, hoje, né, uma coisa que a gente fala muito lá no Insta, né, para os criadores, você é a sua marca. Cuidado, né? Não é igual uma pessoa pública antes, né? Não vai chegar um presidente da república, alguém que era um ator muito famoso e sair fazendo um monte de besteira na rua na frente de todo mundo. Você tem uma bagagem, você tem patrocínios por trás, você tem coisas que você tá carregando que em um determinado momento você não sabe direito, né? O que é marca X e influencer Y. Tá tudo muito junto. Então, essas pessoas hoje têm que ter muito mais sensibilidade, né? E as marcas também, entender quem são os criadores que vão ajudar a construir e trazer mais diversidade e inclusão, a trazer as suas narrativas que têm um propósito, né? Para o que for que ela estiver construindo, mas sempre com essa forma muito mais sensível e cuidadosa. Então, acho que a gente tem muito orientado também para isso. Acho que as pessoas estão sabendo cada vez mais usar a internet melhor, com mais educação, com mais calma. Você tocou num ponto legal que a Vivo faz super bem também, que é não é usar a comunicação em si para os produtos da empresa, né? Mas usar a força da marca e a força da base que o cliente tem para se posicionar no mercado, no ponto de vista de diversidade, de inclusão, da parte da democratização também do acesso, a cultura. Você acredita que
Vocês acreditam que cada vez mais as empresas têm esse papel para a sociedade e não se posicionar só em se preocupar em vender o seu produto, dando toque de... Você pensando no cliente no centro, mas calma aí, cara. Essa pessoa, além do meu produto, como é que tá a educação dela? Como é que tá a cultura? Total. Qual que é o papel das grandes marcas? Será que a gente deveria fazer mais? Qual é a ação que eu estou fazendo por trás da minha fala? Não é só fala, é isso. E vocês são best in class, melhores em fazer isso. Fazer e falar. Fazer e falar. Fazer e falar. Agora, eu não lembro o nome, a Marina vai me dizer, mas tem a Vivo faz o Convide Negros... Presença Preta pro Lollapalooza. Projeto. Cara, é um projeto muito incrível. Você tem X convites do Lollapalooza e eu quero que o Lollapalooza, que é um evento, seja mais diverso e inclusivo. Eu vou pegar 100% dos meus convites, e me corrija se eu estiver falando qualquer besteira, e vou convidar essas pessoas que eu quero que estejam aqui junto comigo. Então não é só a Vivo falando e fazendo uma narrativa e um stand construído. E pegando, neste caso, o convite, o asset que ela tem e fazendo a ação. Isso muda o Brasil. É essa ação de marca. E só para complementar, porque eu achei esse um exemplo muito bacana, não é ir lá e fazer isso uma vez. Sei lá, quantos anos que eu vi? No Lollapalooza eu não sei, mas esse ano vai ter de novo, daí em outros eventos também tem, na cultura. Por isso que acho que você tem que ter um foco. Exatamente. Você tem que ter um foco nas suas crenças e usar suas plataformas, se evocar, usar seus canais. No caso de Telas Pretas, foi um projeto que a gente fez, que a gente transformou as lojas da Vivo, que são 1.700 lojas, em galerias de arte. Usamos as telas das lojas, as vitrines das lojas para expor o trabalho de artistas negros. Legal. Junto com artistas que estavam engajados nesse ecossistema com a gente, inclusive digital. Então, acho que é super legal quando as marcas olham e falam o que eu posso oferecer, né? Através do meu core, através da minha força, os meus canais, minhas plataformas, e transformar isso. E o Presença Preta que a gente começou também no ano passado, a partir de uma problemática que a gente viu, né? As plateias tinham pouca representatividade de pessoas negras. E os festivais, eles têm essa característica super elitizada. Falou, poxa, uma marca do nosso tamanho, que é patrocinadora de um dos maiores festivais de música, o que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Demos esse primeiro passo. E esse segundo passo agora, esse ano, a gente está olhando já para o ecossistema, inclusive de microempreendedores, no entorno do festival. Então, designers, estilistas, maquiadores, cabeleireiros, fotógrafos, produtores de vídeo, e engajando eles também nesse ecossistema. Então, a marca ela tem muito poder. E não é porque é uma marca grande, eu acho que assim, qualquer tipo de marca, independente da marca, você ter um propósito claro e você usar as suas propriedades, a sua voz, os seus canais de forma consistente naquilo, você vai trazer pessoas, você vai atrair pessoas que comungam daqueles valores e você vai engajar de uma forma mais genuína, com certeza, seu cliente, seus colaboradores. E tem que ser de dentro para fora. A gente teve... Desculpa. Não, eu ia falar que eu gosto muito e fica claro isso, não é a preocupação de vender. É muito mais uma preocupação de passar a mensagem, os valores, o propósito da marca. Não estou preocupado se eu vou converter mais clientes negros ou empresas com CEOs negros. Você vai dar voz. Voz, isso. Eu acho que isso que é o legal da comunicação e da marca se posicionando. Porque eu não estou me preocupado em vender. Eu vou vender através de uma outra estratégia. Pode ser, exatamente. Você sabe que eu acho que as empresas têm que se preocupar cada vez mais com isso. E além, né? Uma coisa acaba sendo consequência da outra também, né? Não é A ou B ou A em paralelo a B, né? A gente fez agora em dezembro do ano passado o primeiro lançamento da marca Meta no Brasil. O Facebook chamava Facebook, começou a chamar Meta recentemente. E, enfim, esse ano provavelmente vem algo maior por aí, mas... Você não vai contar aqui, não? Depois quando a gente desligar tudo eu te conto. Mas no ano passado a gente fez uma ação... Ok, quem é um público muito importante pra gente no Brasil e tal. E, enfim, nessa caracterização, né, nessa tangibilização de quem seria a nossa audiência, nosso público... a nossa escolha foi, a gente quer construir, lançar a marca Meta, dizer que ela chegou para que a Meta seja uma alavanca para levar tecnologia e acesso para que mais músicos negros consigam ter acesso a tecnologias como inteligência artificial, realidade aumentada, o próprio metaverso em si, né, e trabalhar em 3D, em terceiras dimensões. Mas eu quero que este público que fomenta tanto o nosso país entenda isso em primeira mão para que ele já comece a se capacitar para algo que daqui 2 anos vai ser
Given, vai estar acontecendo. Sim. Então a gente acelerou uma tendência, daí a gente fez milhões de coisas com inteligência artificial, bot, música, programas de fomentação, né, da tecnologia dentro da comunidade. E no final, assim como a gente também patrocina o Lollapalooza, que é um festival, né, maior, com o Instagram, a gente patrocinou o Afropunk em Salvador com a marca Meta, levando uma ativação super inovadora, totalmente disruptiva, em um lugar extremamente importante e icônico pra gente. Não poderia ter um evento melhor e mais afinitivo pra gente estar do que lá. E foi um mega retorno, super legal. A gente em Salvador, sair do eixo Rio-São Paulo, que às vezes é até mais prático para as marcas estarem. Então isso é muito importante também das nossas cadeiras, né? Da gente desafiar, a gente sair desse básico, né, que é importante também, mas olhar quão poderoso e quão economicamente pulsando é o nosso país pra gente estar em outros lugares com marcas que falam né? todo mundo. A regionalização é muito forte aqui no Brasil. Exatamente. Fala aí, Marina, eu te cortei, hein? Eu? Eu te cortei. Você falou de inteligência artificial. Eu tinha visto até mandei, acho que pra Marina, acho que foi um anúncio em São Paulo, que aparece um casting ali, um personagem, que não é um modelo, foi criado através de inteligência artificial. E realidade aumentada, talvez. Não, era porque como era um anúncio, era só... Mas, lógico, se tivesse... Poderia também estar fazendo em realidade aumentada. Vocês acreditam que cada vez mais vão ter anúncios criados por inteligência artificial e de modelos que, na verdade, não existem? Acredito. Posso já descontar? Até brinquei com a Marina, falei, Marina, agora eu vou ter um banco de imagens Chat rico, GPT não precisa fazer mais take. Eu já tava no chat GPT da Bia Hello, já tenho 4.0 GPT que tá... Caraca. Você lembra disso, Marina? Sim, aí você falou que até a gente usou, né? Aqui, agora, só pra comentar, a própria Presença Preta agora no Lula, a nossa campanha foi criada... as imagens dos personagens da campanha, os modelos, eles foram feitos por inteligência artificial. Mas não foi só para facilitar o trabalho, não. Ele foi intencional. Porque muito tem sido discutido sobre como a gente usa, né? Como a gente alimenta. Total. Qual é o nosso prompt, né? O que a gente está pedindo, como a gente alimenta. Então, a gente também pensou na criação dessa campanha com o olhar da diversidade, com a representação dos corpos, né? Dos tipos brasileiros. E com essa questão racial muito protagonista. E foi assim que a gente fez a campanha. Então, pensando intencionalmente também como a gente alimenta essa inteligência artificial com um olhar mais diverso, sabe? Quebrando estereótipos e tal. Então, acho que as marcas têm esse poder também. Acho que o número 1 hoje, quando a gente pensa em inteligência artificial, para de se preocupar que vai roubar seu trabalho e se prepara em como você vai usar. Né? E como você vai usar melhor. Né? De uma forma propositiva, de uma forma inovadora, de uma forma realmente que traga mais valor para sua empresa e para a sociedade. Total. A gente foi premiado agora em Cannes com um projeto muito legal que chama Ads for Equality, que nada mais é também do que ajudar esses, né, pessoas que estão criando marketing a terem as suas comunicações mais diversas. E tem cases tão legais que você fala, caraca, jura, meu Deus, ok, pra quem que eu conto isso? É um deles, né? Enfim, uma marca X de carro, a Jeep, de SUV, sempre fazendo propaganda pro homem. SUV, o homem poderoso, né, macho tal, que vai dirigir esse carro, estereotipava quem era o comprador dele e ali, massacrando dinheiro pra esse cara comprar o carro. De repente, por causa do Ads for Equality, a gente fez um exercício. Cara, a mulher se sente muito mais segura num SUV, num carro maiorzinho, né? A mulher que compra, né, sai do carro X até chegar ao SUV, o grande carro dela, se você fizer a campanha focada em mulher, e fez o shift de mudar de homem para mulher e a comunicação. Eles aumentaram em X% a venda dos carros, só de mudar a audiência usando uma inteligência, né, de como um Ads for Equality, alguma coisa para ensinar melhor a comunicar. Você falou um negócio que eu vou acabar ouvindo em casa. Não precisa nem de inteligência artificial. A minha mulher não pode ver uma SUV, uma picape. Ela fala assim, esse é o meu carro que eu quero. Fica a dica. Você me mora Como que ela chama? Vanessa. Vanessa. Cara, ela olha, esse é meu Fala carro. Fala que a Bia te ajudou assim pra ganhar um carro agora. Não. Falei, tá vendo? A inteligência artificial já até sabe. Tá vendo? Mas é impressionante, ela vê. Até meus filhos falam, nossa, olha o carro da mamãe. É o carro da mamãe. Ela já deixou bem claro, com bastante frequência a mensagem. Exatamente, criando TRPs por trás. A gente falou de... Só voltar ao tema dos influenciadores e dos micro-influenciadores, tem até faculdade para isso. A minha visão
sei se estou falando besteira, tá? Mas minha visão, minha opinião. A gente tinha muito lá atrás, para ser famoso, ou você era da nossa época, né? Ou era os Paquitas, né? Os Paquitas da Xuxa, ou você fazia uma malhação para ganhar visibilidade. Ou ser jogador de futebol, ou ter uma banda. Hoje a galera descobriu muito a questão da audiência e ser famoso sendo influenciador ou micro-influenciador. Sim. E tem faculdade. Como é que você se destaca nesse mundo? Ou esse negócio é do passado? E meu ponto é como é que você equilibra, né? Porque se não é você pegar um celular, gravar um vídeo, você vai virar um influenciador, né? Como é que a gente trabalha com isso? Trabalha sabendo que é um trabalho. É um trabalho. Você tem que se capacitar para ele, assim como você e onde você se capacita para isso? Se alguém tá querendo começar aqui, vocês conseguem ou não? Acho que a Bia tem que responder. Eu acho que é interessante. Tem uma profissão agora. Exato, é uma profissão. É exatamente o que você falou, porque hoje tem não só essa audiência precisando de mais capacitação para continuar crescendo nela e respondendo a sua pergunta, sim, isso aqui vai continuar por muito tempo. É um novo nicho que só tende a crescer, ainda mais agora, né? Com tecnologia 5G, com o aumento da penetração da internet no Brasil, com mais gente tendo acesso à E tem gente largando as grandes plataformas, exatamente, TV aberta, e produzindo seu próprio canal e conseguindo total, a audiência. Tem gente fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Tem gente nascendo digital e fazendo só um. É isso. Então você vê que existe esse espaço e ele vai se expandir porque ainda existe, né? Como a internet ainda vai crescer no Brasil, mais gente vai ter acesso a dados, a informações, com certeza esse vai continuar sendo um pool econômico muito importante. Mas eu acho que a forma de se capacitar, né, ela vai muito também em cima da necessidade. É exatamente o que você trouxe. Então, antes, essas pessoas que começaram, né, lá no começo, dos primeiros criadores de conteúdo, influencers digitais, que literalmente criaram essa categoria, né, econômica de negócio. Eles não tinham tanta ferramenta igual quem está começando hoje, que tem uma universidade para isso, que tem cursos que você pode, gratuitos ou não, cursos, exatamente, ferramentas, pessoas que já te ensinam, porque alguém já é muito bom nisso e vai ser o seu professor e vai te dar as melhores práticas e dicas. Então, assim, cada vez mais isso vai continuar crescendo com mais gente se profissionalizando. Então, antes era muita gente tentando fazer ali, né, na cozinha, uma coisa levemente um pouco mais não tão profissional, e hoje é algo que realmente ganha-se muito dinheiro e pessoas trocam, né, seus negócios. Quantos influenciadores tem no Brasil? Não sei te falar, são muitos. É o segundo país do mundo? Não sei te falar o número de... nós somos hoje o segundo maior do mundo de quantidade de influenciadores. E depende muito do que é influenciador. Então isso. Também tem isso. O que é influenciador, né? Mas, enfim. Mas o Brasil também está entre os 3 primeiros países, América Latina, né? E o Brasil liderando isso, o México também é muito grande, mas de engajamento online. Então, a mídia social, né, o engajamento dentro das mídias sociais e online é muito grandioso aqui, e por isso que é um canal de comunicação. Falar em engajamento, esses dias eu estava vendo um material lá dentro de casa, Marina, e tinha um relatório que mostrava que o brasileiro gasta por dia, em média, 4 horas e 50 minutos. Aí eu comecei a fazer a conta. Mais. Mas já vamos nessa conta. 5 horinhas. O dia tem 24 horas, beleza? Então, 24, 5 horas, 19 horas. Dependendo de onde você mora, se deslocando, você vai gastar 1 hora, 2 horas. Então, se já foram 2 horas, sobraram-se 17 horas. Vamos supor que você durma 8 horas por dia, certo? Você trabalha também. Então, você teve 9 horas. Você almoçou uma horinha. Meia hora mais pra almoço, meia hora pra jantar. O quê? Sobrou 4 horas pra trabalhar? Tudo bem, a média, né? Deve ter muita molecada. Acho que o pessoal não tá dormindo. E também no transporte usam ou você vai pra cama conectado a uma tela também. Exatamente. E vou além, e o tempo pra você socializar fora da internet, esse é um ponto, assim, né? fundamental. Você sair dessa bolha. Tem uma psicoterapeuta chamada Esther Perel, fez uma apresentação recente também, vocês devem conhecê-la. Ela trazia um pouco esse dia, né, que tem se tornado cada vez mais comum para todos nós. Você passa o dia no Zoom, respondendo e-mail, respondendo WhatsApp. Aqui não tem nada, viu, Marina? Aqui é o roteiro. Você passa o seu dia de trabalho basicamente nisso. No seu transporte, seja ele de metrô, eventualmente de carro, você está ouvindo seu podcast, você está consumindo ali as suas redes sociais, etc. Você chega em casa, cansado, já não tem tempo para mais nada, nem energia, você liga o seu streaming.
né? E fica ali zapeando, tentando escolher um filme ou uma série para assistir, enquanto, by the way, você também continua no celular, que é a sua segunda tela. É definitivamente, né? Sim, uma pessoa assim. As pessoas têm esse tipo de consumo. E aí ela faz esse seguinte questionamento. Como é que a gente quer ter relações realmente genuínas e verdadeiras quando você tá sentado no sofá assim, a pessoa do seu lado também tá sentada no sofá assim. Mas ninguém tá ali, né? E ninguém tá ali. Então, não é sobre tirar a tecnologia da nossa vida, porque ela faz parte e a gente, né, consegue, de fato, trazer toda essa produtividade, toda essa aproximação com conteúdos, com coisas que são importantes na nossa vida, mas como é que a gente equilibra, né? E olha, aqui a tecnologia vai me ajudar a ter um curso, a me educar melhor, buscar essa informação, a ter o meu momento de entretenimento, a ser mais produtivo no trabalho. Mas como é que também a gente fica mais atento a, de fato, as relações humanas e presenciais, porque elas são importantes para colocar outra perspectiva aqui no nosso dia a dia, para a saúde mental, com filho, exatamente, para a formação realmente de elos, que a tecnologia, por mais inteligente que ela seja, ela ainda não vai suprir, né? E ela fala muito sobre essa questão das nuances. A inteligência artificial, ela ainda é binária, né? Ela ainda é binária e ainda vai levar um tempo, de fato, para que a gente consiga colocar contexto, repertório, sentimento, emoção. Acho que é a grande questão que tá todo mundo falando aqui. Enquanto a gente vai preparando ela para isso, acho que a gente não pode perder de vista aqui o contexto. Olha quantas histórias, né? A gente conta aqui, você falou da sua família, da sua esposa, você riu, falou dos seus filhos, né? Essa emoção que vem quando a gente, de fato, tá trazendo um pouco da nossa vida real, né? Na troca desses ambientes que a gente tá. Você fez uma campanha muito legal dentro da Vivo, né? Viver as suas telas, né? Isso foi muito... Não, e é corajoso, né? Porque um a Vivo pouco é uma empresa de conectividade. Você quer que a pessoa fique conectada, mas a gente fala, não, vai viver as suas telas. A gente no Instagram, mas também faz parte desculpa, faz parte da responsabilidade também. Tem hora pra tudo. A pessoa que tá com você a usar o melhor daquilo. Hoje a gente investe bastante em todos, né? Mas no Instagram principalmente, na questão de educação online e segurança online. Como vocês fazem isso? Tem muita coisa, muito investimento, mas sei lá, a gente tá falando aqui de tempo online. Por exemplo, e ninguém sabe, você pode hoje entrar lá nas suas configurações e colocar o tempo e receber um alerta depois de um tempo máximo que você já passou na ferramenta. E eu uso isso, eu tenho o Instagram do trabalho e o Instagram pessoal, mas eu uso isso no meu pessoal. Configurações. Eu já te falo. Vamos tirar a Bia Marketing, colocar a Bia Suporte Técnico. Não, e daí você pais. vai na configurações, não só tem privacidade, segurança, tem guias para os pais de melhores práticas, mas você vai lá em configurações e eu consigo colocar, eu quero passar meia hora por dia no Instagram. A partir do momento que já deu essa meia hora, vem um alerta. Bia, você já passou o seu tempo limite. Quer continuar? Tem certeza e tal? Eu pus isso no tablet do meu filho. Exatamente. Ele são pequenas, grandes coisas, né? Hoje pra evitar... Ter um pouco de consciência do Você pode até querer continuar, mas pelo menos, já passei o tempo que teoricamente era o meu tempo limite do dia. Então você tá um pouco mais ciente das suas ações. E não ficar ali, principalmente para adolescentes, né? Que também estão muito aí usando as plataformas e tem todas as suas outras coisas a fazer. A hora do intervalo, o famoso recreio, é a molecada conectada no celular. Então, assim, não é só os adultos, a molecadinha não tá convivendo mais. Até porque os meus filhos são pequenos, eu tenho um de 6 e um que vai fazer 3. Se os recreios, se pode telefone, né? Não, depende muito nessa faixa etária não. A escola dos meus filhos também não pequenininho permite. Nem tem, né? Mas são mais os adolescentes. Adolescente que já tem o seu próprio telefone, você não tem como proibir você tem que educar a forma de você poder usar. Concordo com a Marina, acho que você não consegue banir, porque tá no dia a dia o uso da tecnologia. Total. Eu acho que não dá pra ter uma geração alienada, mas também não pode ser uma geração escravizada ou dependente da tecnologia. Acho que esse é um grande ponto. Perfeito. Menina, vocês falaram de case. Tem algum... Vou fazer uma pergunta pessoal. Por que vocês entraram na publicidade, no marketing? Qual foi o... Ou vocês são engenheiras também trabalhando em marketing, só que nem eu, mas assim... Jura? Eu achei que você estava dando um exemplo bem assim, bizarro. Mas vocês entraram no... Não, boa. Eu comecei comecei minha universidade como bioquímica, porque eu adorava biologia, química. Mas determinado momento já você gostava daquela tabela periódica. Adorava a tabela periódica, achava bem interessante. Adorava. Enfim. Nossa Senhora.
Não, mas em determinado momento eu comecei a me interessar muito, assim, por comunicação, saber que minha praia tava em outro lugar, assim. Aí eu mudei pra Faculdade de Comunicação Social. E desde, assim, primeiro estágio na Globo, depois fui trabalhar em consultorias de PR. E sempre gostei dessa história de marca, da narrativa, da comunicação. E é super interessante, que aí acabei trabalhando com marca, marketing, publicidade. Hoje é branding, é tudo. É essa coisa que não tem mais denominação, Growth. na verdade. É growth, mídias e tudo. Tem uns nomes bonitos que surgem, né? Nossa. Mas eu me interesso muito por um tema que hoje é forte. É super interessante ver essa questão realmente do impacto social, das marcas falando para além do seu consumidor, como é que fala com não só o acionista e o cliente, né, mas com os colaboradores, com a comunidade, como é que a gente engaja a sociedade através de causas sociais. Isso está super na raiz da minha formação de PR e voltando com força agora, né, a construção dessas narrativas, porque não é mais sobre fazer marketing, não é mais sobre vender o seu produto, colocar um investimento de mídia, é mais sobre que histórias você está contando. Qual que é o ROI, né? E como é que você está engajando pessoas nessa história com você, nessa proposta com você. Acho que o pensamento de marca hoje é esse. Bom, foi assim que eu vim cair aqui. Eu sou o oposto de vocês. Da química para o marketing. Nossa. Da química para o marketing. Você veio da contabilidade. Eu vou falar que eu sou o oposto de vocês dois, porque eu sou uma marqueteira, acho, desde pequenininha, assim. Só tive uma época, sei lá, bem pré-adolescente, que talvez eu queria ser astronauta, alguma coisa bem esdrúxula, assim, que a gente quer ser quando é criança. Não porque... Esdrúxula de difícil, tá, gente? Porque meu sonho continua sendo... Eu admiro muito pessoas, né, que vão por esse lado de astronomia, astronautas, etc. Mas, enfim, eu falava pra minha mãe quando eu tinha, acho que uns 15, 16 anos, nova ainda, né, antes da faculdade, que eu queria ser o Nizam Guanais, de saia. Então o Nizam já era uma figura muito emblemática naquela época. E minha mãe falava, meu Deus, mas quem é Nizam Guanais? Tem tanta gente, o que tá acontecendo? De quem que essa mulher tá falando? E sei lá eu aonde que eu também fui me conectar com Nizams, né, e grandes publicitários da época. Mas foi desde nova, antes da faculdade, que eu me apaixonei pela comunicação, pela propaganda. Eu acho que eu me apaixonei pela propaganda, pensando aqui alto com vocês. De ver, né, aquilo na televisão e as propagandas tão icônicas, né, que tinham na época, que mudavam, né, sei lá, tem milhões das nossas épocas que você lembra até a música do Ahá, que tocava na hora que abria o chocolate, você fala, meu Deus! E aquilo tocava seu corpo inteiro de emoção, e eu amo isso. E acho que foi aí que eu falei, cara, eu quero fazer isso que toca essas pessoas dessa forma e, consequentemente, tudo que acontece depois. Mas comecei também, né, trabalhando em agências de publicidade, me formei em administração com ênfase em marketing, então não foi em comunicação social nem em publicidade. Mas sempre já olhando para esse olhar da publicidade, trabalhei em agências, depois eu fui para sair desse mundo de agências, né, e vim para o mundo do cliente, que a gente chama, né, e fiz essa transição. E trabalhei na Red Bull, na Nike, depois eu fui pro Rio de Janeiro, trabalhei na Coca e fiz esse movimento relativamente recente, há 4 anos atrás, de sair dessas indústrias de bens de consumo, que foi muito, né, a história da minha carreira, e fiz um movimento para ir para uma empresa de tecnologia. Foi curioso, né? Porque por mais que seja a área de marketing, né, uma expertise que você já tem, um conhecimento que eu já tinha ali, você entra no mundo de tecnologia. As empresas de tecnologia funcionam de forma diferente, né? Elas pensam de forma diferente, elas tomam decisão de forma diferente, elas são organizadas de forma muito diferente de grandes multinacionais do mundo de bens de consumo, por exemplo. Então foi um grande choque. Foi no South by Southwest de 2017 que eu queria entrar numa palestra da Esther Perel e tava lotada. E daí eu falei, lotou, não deu pra entrar na palestra dela. E eu caí sem querer na sala do lado, só porque não tinha aquela. Fui de segunda opção. E o tema da palestra era Women in Tech, mulheres na tecnologia. Eu falei, gente, do que elas vivem? O que elas comem, essas mulheres na tecnologia? E eu, na época, né, no marketing da Coca, eu falei, cara, deve ser legal ser uma mulher na tecnologia, né? Quero ser isso. É isso que apareceu no Instagram na minha vida. E agora, enfim, lidero marketing pra todas as marcas, mas tem sido uma carreira muito gostosa, tenho bastante prazer, assim, dessa área. Nessa linha de lembranças, vocês estão 2 feras aí da comunicação de marca. Vou fazer a pergunta, mas está livre para responder. Qual é um case, uma campanha que vocês... É memorável, que vocês têm orgulho de dizer. Aí pode ser, vocês mesmos criaram, ou pode ser uma que você viu e fala, cara, essa eu gostaria de ter feito.
que marcou minha vida. Mas você... A gente sempre gosta, né? Dos filhos. Uma só, hein? Dos filhos. Eu vou falar de um filho, né? Vai. Porque eu sou muito orgulhosa da nossa plataforma Tem Hora Pra Tudo. Que agora, inclusive, a gente está evoluindo ela para uma conversa mais atual. Porque a história da conexão das telas, né? E a vida digital tá mudando. Mas eu acho que ela endereça um ponto muito, muito intencional, muito generoso da marca. De falar assim, ó... Vamos prestar atenção em como a gente está usando. Vamos cuidar dessas relações. Porque eu acho que fala comigo pessoalmente também. Né? Eu com 2 filhos pequenos, com um marido que também chega em casa, né, cansado depois de tanta tela. Então, essas coisas eu acho que pega no nosso lugar como pessoa mesmo, Sim. assim. E gosto muito disso. Agora, marcas assim, né? Nike com essas produções. Acho que a Bia estava falando desse encantamento, né? Poder que a propaganda tem de contar histórias que fazem a gente se arrepiar. Assim, é uma coisa que você não esquece mais, né? Uma vez que você é impactado por aquela ideia, e aí também o segredo de usar música, imagem, histórias, acho que isso é maravilhoso. Admiro muito o trabalho da Nike, o trabalho da Apple, muito também pela consistência. Não só pelas grandes produções, mas pela consistência ao longo de décadas, com um propósito muito claro. São marcas poderosas. E você, Bia? Eu fui, enquanto a Má tava falando, tava pensando em Ganhou várias... tempo aí, hein? Não, foi curioso que eu fiquei tentando fazer. Coca, né? Que eu fui da Coca e da Nike, né? Não, eu falei, nossa, a propaganda da Coca de final de ano é sensacional. Essa não vale, pronto. Papai Noel da Coca-Cola. Gente, Papai Noel vermelho por causa da Coca-Cola. Ponto. Isso é verdade. Nada é mais poderoso do que isso. Isso é verdade. O Papai Noel é vermelho por causa da Coca-Cola. É muito poderoso. Eu fico arrepiada, porque, cara, é isso, é um marketing, né? Marketing. Você mudar, você construir a roupa, um elemento tão icônico na cultura popular mundial. Acho que poucas pessoas sabem disso, hein? E pode dar um Google, gente. Isso. Não tô falando besteira. Mas, enfim, essas propagandas de final de ano da Coca fica aquela ansiedade, né? Do Itaú também gera essa ansiedade no final do ano. O que vem do Itaú? Porque tem essa coisa da consistência e são essas propagandas que... muito do que a gente falou hoje também, né? Que não estão também preocupadas, obviamente, com o negócio, com a construção de marca, mas estão preocupadas em te tocar, em colocar aquela emoção na mesa, né? Na hora do teu jantar ou na hora que você for impactado por ela. Então, me passaram muitas aqui na minha cabeça que eu fiz parte de alguma forma, mas eu fiquei tentando fazer o exercício de não, então, dar exemplo de dentro de casa. Pode ser de casa. Não, mas eu acho que tem um case legal do ano passado até... Que me tocou bastante, que vai muito de encontro de tudo que a gente falou aqui hoje, que ele é do Mercado Livre, então, de novo, né, uma plataforma relativamente nova, que tá voando aí, que foi o Beijos Icônicos. Então, é muito do que a gente foi falando hoje, né, durante essa conversa, de você entender pautas necessárias, usar a propaganda para se posicionar para isso e, by the way, se vender também o seu produto e você ganhar um Cannes, porque eu acho que eles ganharam um Cannes no ano passado com essa campanha, ótimo. Mas o que era, né? Tô tentando lembrar aqui. Mas pegaram vários beijos super famosos da história e trouxeram esses beijos pra atualidade. Exatamente. Então, olhar pra comunidade LGBT. Então, era beijos de lésbicas, de gays, de pessoas diversas, de todas as formas. Beijos de héteros, todos os beijos renascidos pro momento atual, né? Aquele beijo que você tá super acostumado a ver daquela forma, como que seria ele no dia de hoje? Então, você pega uma marca como, né, um prestador de serviço como o Mercado Livre, né? Se posicionar assim, esse é o poder da publicidade. Porque vai além a Vivo, né, fazer tudo que tá fazendo, a gente na Meta, que é as campanhas de Pride que a gente fez maravilhosas, de pintar o minhocão ao vivo, com pessoas num chat, desenhando, caindo tintas e pintando um arco-íris de Pride, né, da bandeira, no meio do minhocão em São Paulo, e todo mundo vindo aquilo no meio de uma pandemia. São coisas que te tocam de alguma forma, né? Uma pessoa que tá ali naquele jantar e viu aquela manifestação e tá ali, será que eu conto pra minha mãe ou não que eu sou homossexual? Talvez essa marca ou aquele momento te impulsionou a tomar uma decisão de vida que vai te fazer ser muito feliz e muito mais leve pro resto da vida. Então, acho que as marcas criam cultura, a comunicação, ela cria cultura. Então, acho que é a parte tão legal da gente estar aqui, né? Tô quase chorando. Publicidade. Virou um episódio emocional. Exato. Double Trouble. Você vai chamar a gente de novo, né? Vou chamar. Não, tem que ter umas 3 temporadas. Bi Marina 2.0, 3.0. Não, daqui a pouco estão cortando. Era pra ser 1 hora, vai virar 3, vai virar 3 episódios. Eu gosto de fechar, não consigo, sei lá, tem um ponto que, pô, Gabriel, você não tocou, mas eu gostaria de aproveitar o momento, a audiência, de falar. Tem algum tema,
que eu não toquei no assunto, que, pô, Gabriel, é interessante, vamos falar, vamos discutir, mas, ó, não pode ser 1 hora esse tema. Não, né? Vocês falaram de marca, impacto, uso de tecnologias, falaram de tudo. Metaverso, campanha, sabe? Descobriram que a Marina podia ser uma química aqui. Exatamente. Graças a Deus não foi. Por que o Papai Noel é vermelho? Acho que a gente foi por tudo. Legal. Foi tudo certo. Cara, foi super divertido. Foi muito, adorei também, gente. Foi bom, né? 3 pessoas aqui conduzindo primeira vez. Pode agora seguir com esse formato para algumas... Fica a dica, fica a dica. Algumas sessões. Gostei. Gente, queria agradecer vocês. Foi um formato, primeira vez que a gente fez. Acho que deu certo. Vamos ver se a galera vai curtir, mas fica a dica pro próximo, né, Marina? Curtam, deem likes, compartilhem. Vários likes. Coloquem nas redes sociais, gente, por favor, né? Eu queria agradecer a vocês que acompanharam a gente até o final desse episódio Aproximando Ideias. Terão outros, mas queria agradecer aqui a Bia. Adorei, muito obrigado, viu, Bia? pelo convite. Valeu, Marina. Sensacional esse episódio. E fiquem atentos aí nas principais plataformas. Estamos prontos pro próximo. Valeu, galera.